de nada, gente. Vai, desculpa. Não, eu falei que eu tinha feito outro filme com ela, que era eu e ela e a Suzana Pires. A Suzana Pires era protagonista, as duas eram as minhas, as mulheres que estavam dentro da minha cabeça. A Suzana Pires, que era outra atriz, era super CDF. E a Tatá é caótica no set. E eu sou um meio termo, que eu também gosto de improvisar. Menina, olha, foi uma confusão, porque essa queria que a outra desse a deixa, ela não dava a deixa. Ela falou, você tem que me dar a deixa. Eu falei, quando ela ficar calada, você fala. Essa é a deixa, o silêncio. Essa deixa. Então, olha, e Tata Werneck calada é difícil, então, né? Eu sou super acostumada a lidar com... Porque eu acho que é um tipo de talento específico, né? Esse do improviso, que nem todo mundo tem, Nossa, né? é difícil. É muito Ô, Ingrid, difícil. mas como foi isso de... Você sempre quis ser atriz, mas você, assim, foi uma das pioneiras também no humor, mulher, né? É. Que é ainda... Agora eu acho que tem mais espaço, mas assim, sempre foi muito masculino, né? Nossa Senhora. Muito... Era uma diferença bem discrepante. E como foi isso no começo, de você entender que você estava indo pro humor? Mas muito difícil. Assim, eu fiz até um documentário que vale a pena assistir, que é o papel da mulher no humor. O papel da mulher é sobre chama Viver do Riso, só sobre comediantes. Gente, vocês estão mexendo no microfone dela. Viver do Riso? Viver do Riso, tá no Globoplay. Eu entrevistei 90 comediantes. Então, de Tatá, Dinê, Lolo, até Jô Soares, todo mundo. E tem um episódio que é só sobre o papel da mulher no humor. Nossa, mas assim, pra gente estar aqui, a gente chutou muita porta. Muito. Imagina. Muita porta. E a maioria das mulheres que chegaram no protagonismo são donas da sua história. Porque para você escrever humor para mulher, de uma certa maneira, você tem que conhecer o mundo feminino. Porque o que você acha que eu vou falar? Eu vou falar do que eu estou vivendo. A gente quer falar de maternidade, a gente quer falar de casamento, a gente quer falar de sexo, a gente quer falar de orgasmo, a gente quer falar de menopausa. Como é que o homem vai escrever uma cena para mim sobre menopausa? Ele não vai saber. Uhum. E é por isso que você foi pra então, frente disso eram também? homens que escreviam, eram homens que dirigiam. E no nosso caso, a gente não era considerada mulheres para que pudessem fazer papéis de mulheres mocinhas, mulheres desejáveis. Entendeu? No passado, quando eu comecei nos programas de humor, comecei a fazer no Chico Anísio, era as gostosas, as mulheres de biquíni e as feias, esquisitas, engraçadas, engraçadas. Fazem rir. Olha. Então a gente estava sempre num estereótipo. A amiga engraçada, a louquinha, a piranha doida. Sempre tinha um estereótipo, a feia, a esquisita. Então chegou uma hora que para você dar um passo, você tinha que negar. Falar um não. Não. Ou escrever seu próprio Aí texto. eu falei não, uma hora eu falei, chega de ser chamada para esse tipo de papel, não quero, até porque eu tinha muito mais a oferecer. Eu falo muito isso para minha filha. Filha, você quer fazer cinema? Não faça só uma coisa. Escreva, ela escreve no diário, eu falei, escreva para você ter liberdade. Você tem escrever, a caneta é um ato de liberdade. A minha grande virada de carreira foi Cócegas, e eu e a Heloísa Périssé. Vamos escrever tudo que a gente pensa? Vamos. Foi um grande sucesso. A gente ganhou programa na Globo depois disso, durante 4 anos. Ah, foi aí que começou? Foi aí. As pessoas tiveram olhar pra gente por causa do Cócegas. E assim, Cócegas a gente tinha R$400, a gente não tinha dinheiro pra nada. A gente estreou no teatro desse tamanhozinho, assim, 110 pessoas, com dinheiro emprestado. Aqui no Rio? No Cândido Mendes. Ficamos 11 anos em cartaz. 11 anos! E aí Eu não sabia depois desse detalhe. Engravidamos, as filhas cresceram, a Lolo estava grávida, as filhas cresceram, as filhas adolescentes. E aí a gente mudou a nossa carreira. Por quê? Porque a gente era dona da nossa história. Então, assim, foi aí que você coitada sentiu... de Dercy Gonçalves, que teve que falar muito palavrão pra gente poder estar aqui onde a gente está. Nossa, É verdade. E foi a partir do Cócegas, então, que você começou a ter esse olhar, assim, a prestar atenção? Eu já tinha escrito um texto, uma peça chamada Confissões de Adolescente, que foi uma peça que fez muito, muito sucesso quando eu tinha 19, 18 anos, que é a primeira vez que se falava no teatro de beijo na boca, de aborto, de transa. Foi um fenômeno essa peça, fenômeno. Então já tinha Confissões de Adolescente. É porque não é muito da geração de vocês. Gente, mas Confissões de Adolescente super é. é porque você deve saber por causa do programa de TV, né? Programa de TV? Que teve um programa Confissões de Adolescente, uma série na TV Cultura. Não, é que tem um livro também? Tem o livro? Ah, tá. Não, do livro. Então tá. Então, um dos textos do livro é meu. Ah. Que é a primeira vez que eu fumei maconha. Você conta essa história? Eu fumei maconha e saí com a toalha amarela na cabeça, na rua. Mentira.
clássico na minha vida. Pai amado. Clássico. Quantos anos você tinha? 19 ou 18, por aí. Foi a primeira vez. 18 ou 17. Não, porque eu tô pensando o tempo que eu fumei e o tempo que eu contei, né? Que eu contei na peça. Conta aqui. Não, eu fumei e eu Sozinha, sou assim? muito desligada. Isso é uma coisa histórica na minha vida. Eu sou uma pessoa realmente desligada. E eu fumei, eu já era desligada, ou seja, uma coisa que não combinava comigo, que eu deveria ser proibida naquela época, diz, você não pode fumar maconha. Tipo, a Ingrid não combina A Ingrid, com você não pode. Tem coisa que você não pode fazer, mas fumar maconha. Eu fumei maconha escondida na minha casa. Sozinha. Sozinha, eu tinha um ensaio. E eu sempre tive cabelão. E eu sempre fiquei muito tempo com a toalha na cabeça, sempre. E eu fumei, com a toalha na cabeça, botei, sabe uns vestidinhos que você faz assim? Uhum. E aí a minha amiga falou, eu te busco ali na praia. Aí eu fui andando na rua, atravessei uma rua, outra rua, com a toalha amarela. Todo mundo me olhava e ria. Eu falava assim, eu tinha chegado há pouco tempo no Rio, assim, uns 4 anos, eu falei, cara, como carioca simpático, né? Olha, Cara, todo rindo. mundo sorri pra mim, cara. Carioca é foda. E você, E eu, gente. E na hora passou uma amiga da minha mãe andando na praia, viu e ligou pra minha mãe. Sua filha está com uma toalha amarela na cabeça aqui, passeando. Ou seja, tá Alguma drogada. Mentira. E aí eu peguei, quando eu tive uma mulher, olhou pra mim e fez assim. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu falei, tá acontecendo alguma coisa. Eu botei, vi. Aí o que eu fiz? Falei, eu não vou tirar, eu vou fingir que é da roupa. Eu vou na dignidade até o final. Para. Voltei na dignidade. Até sua casa. Até minha casa, cheguei pro meu porteiro e falei, como é que você não me avisa? Aí ele falou, dona Ingrid, a senhora é artista, tá sempre com figurino, achei que era da roupa. Resultado, eu contei essa história pro Domingos de Oliveira, que é foi um grande diretor de teatro, um dos maiores do Brasil. E ele falou, você não tem nenhum texto? Eu falei, eu não escrevo. Eu tinha 17 anos, ele falou assim, você tem alguma história de droga? Porque a gente precisa de uma parte da peça que fale sobre droga. Eu falei, tem, contei. Ele falou, escreve. Eu passei a noite escrevendo detalhes, ele voltou, ele falou, isso aqui é um primor. Eu não vou mudar nada. E você tem que fazer das suas histórias o seu mundo. Frase que ficou na minha vida. Caraca. E aí foi um fenômeno, assim. A gente ficou assim, eu só parei porque eu parei de virar adolescente. A gente viajou o Brasil inteiro. Foi uma loucura, a gente fazia em grandes estádios, virou um fenômeno. E a história da toalha virou, você pode perguntar para qualquer pessoa entre 35 e 45 anos, você vai conhecer essa toalha, essa toalha amarela. A história da toalha amarela. E fiquei com fama de maconheira, algo que eu nem sou. Fumou uma vez só. Você entendeu? Entendi. Não disse que é uma vez. Nesse Não dia, foi isso que eu disse. Calma. Mas- Uma vez com a toalha amarela. Não, mas foi um trauma. Aí minha mãe, para completar, para finalizar a cena, isso tem no livro, tinha uma carta da mamãe. Ingrid, alguém que sai com uma toalha na cabeça. Não pode atravessar uma rua, não pode. Minha mãe deu um esporro e eu peguei a carta certinha e li na peça. Todo dia eu li a carta da mamãe na peça. Meu Deus Quando do mamãe céu. foi ver a peça, falei, mãe, estamos ganhando dinheiro com isso, vamos pensar nisso. Nossa, como é que eu fico tentando me colocar no lugar? Eu acho que eu com 18 anos não teria eu acho que eu teria vergonha de, tipo, até da minha mãe e tal, de levar isso pro teatro, sabe? Acho que eu era tão envergonhada. De expor, assim? De expor. Eu entendo, mas é porque, assim, era a primeira vez que eu era chamada para uma peça profissional. Com Domingos de Oliveira, que era um grande diretor. Eu fazia um curso com ele me chamou, menina, você é muito talentosa, vem. Foi assim. As outras Falou, eu meninas vou. já eram conhecidas, então para mim era fazer qualquer negócio, era uma oportunidade, entendeu? Vamos expor a mãe. E aí aqui. foi, Qualquer coisa. foi o boom, então. Foi meu boom. Aí vivi de teatro, mas demorei muito para entrar na TV. Eu fui entrar, fazer uns papéis pequenos, fazia programa de humor nesses personagens que eu te falei. Mas, ó, antigamente, pra você entrar na TV, tinha que vir do teatro, né? Era super... Isso era muito bom, porque os diretores iam assistir a gente. É. Mas as meninas que entravam, tinham poucos programas de humor e todos liderados por homem. Era Chico Anísio, Jô Soares e os Trapalhões. Tinham poucas mulheres protagonistas na época. E as mulheres Zorra de que... quando? Hã? quê? Zorra Total de quando? Nossa, é antigo? Não, o Zorra tinha... Nessa época já tinha... Não, o Zorra foi um pouquinho depois, mas também era bem masculino. Sim. As mulheres ficavam ali meio... Tinha algumas comediantes maravilhosas, mas tinha as mulheres de biquíni ainda, tinha aquele estereótipo. As mulheres que eram convidadas a fazer filmes e novelas eram mulheres padrão. E eu nunca fui padrão. Eram as mulheres, né, que tinham um tipo físico padrão. Então a gente ali não tinha espaço.
Então, quando a gente fez, aí eu vivi de teatro 10 anos da minha vida. Quando eu fiz o segundo fenômeno, que foi Cócegas, que foi um estouro, aí a gente apresentou para a Globo um programa só nosso, chamado Sob Nova Direção. Eu amava. Eu e a Luísa Perissé. Vocês que escreveram esse A programa? gente que escreveu, claro. Tinham vários outros autores maravilhosos que escreviam com a gente, mas a gente estava viajando juntas para Paris, a gente viu um barraco num bar. O Lolo é igual a mim, nós somos duas workaholics. Também não tinha oportunidade, a gente ficava ali querendo ser protagonista, né, gente? Querendo espaço. Querendo espaço que as mulheres tinham, que eram mulheres mais padrão. Aí a gente viu, vamos fazer uma coisa de um bar, duas mulheres juntas. Falei, eu amava a Penélope Charmosa. Eu falei, só tem uma condição, eu preciso ter um fusquinha rosa. Por favor, muito bom. Eu quero dirigir um fusquinha rosa. E aí a gente tinha visto o Luiz Miranda, que é um ator genial no teatro, a gente foi lá na Globo. Aí, olha essa história maravilhosa. Todos os diretores da Globo que a gente queria trabalhar na vida ligaram pra gente assim, tá tendo uma reunião com todos os diretores da Globo. Vocês não querem apresentar a ideia de vocês? Vamos. Eu falei, tô passando mal, de nervoso. Piriri. Piriri. Eu tive um piriri no meio do caminho, que a gente parou num posto, que a Lolo falou assim, alguma hora isso tem que acabar, Ingrid. Sai do banheiro. Estou nervosa. A gente entrou, eu e a Lolo. Sabe todos aqueles diretores que você quis trabalhar a vida inteira? Calma, mas assim, é uma sala... Sala de reunião. Como assim? Uma mesa Uma mesa com as dessa cadeiras? enorme, com todos os diretores de núcleo da Globo, Meu pai. que a gente já quis trabalhar na vida. O Roberto Faria, que era o diretor-geral do nosso programa, falou, arrumei uma maneira de vocês entrarem. Ele falou, vou fazer uma surpresa, e botou eu e o Lolo. E aí vocês chegaram com o quê? Com um caderninho, Eu vou dizer um assim? negócio, é um dos maiores nervosos que eu passei na minha vida. Aí chegamos na fala. Na fala só. A gente é um programa de duas atrizes, de duas mulheres num bar, e aí pinta, só que o Cócegas estava bombando muito. Então a gente tinha esse respaldo da peça que não tinha ingresso, você não conseguia comprar o Cócegas um mês depois antes. E a gente começou a falar, e vai ser um pouco do Cócegas. Diz a galera que quando a gente saiu, eles se olharam e falaram assim, vamos fazer, né? Fazer. Depois disso, imagina hoje o que é essa briga de Bope, 4 anos e meio depois do Fantástico. Olha o horário que era, gente. Imagina, as pessoas ficavam esperando até 10h30 da noite para ver a gente. Eu assistia. E aí, amor, é uma geração que foi meio formada ali no que eu vejo hoje. Falei, eu assistia quando eu era pequena, quando eu era pequena, era muito puro, né? Sim, eu assistia com a minha mãe, com meu Eu pai. assistia com a minha mãe e com a minha irmã também. Porque era, né, já super vinha família. do Faustão, aí depois... Deitada na cama, eu assistia. E a gente, Fantástico. assim, quando o Fantástico estava muito triste, tinha alguma desgraça, a gente falava assim, ninguém vai aguentar ver a gente. As pessoas vão assistir a gente deprimidas. A gente ficava mal. Mas aí vocês A alegravam. gente alegrava, o domingo era muito legal. Eu esperava muito, muito. Eu lembro que era uma época que morava só eu, minha mãe e minha irmã, e a gente, nossa senhora, assistia muito. Quanto tempo que ficava? Era 40 minutos, 30 minutos? Eu acho que era 40. Gente, era muito bom. Era muito, 4 anos e meio. Hoje eu olho e vejo o que é a rapidez da televisão, que as coisas têm que ser super focais. Eu falo, cara, Lolo, a gente conseguiu um mérito muito legal. E a gente que dava, a gente tinha uma equipe de roteiristas, mas o programa era nosso.